Justiça boa não é essa justiça espetaculosa. Justiça boa é severa, serena, silenciosa, ninja, pá, irrespondível. Está condenado porque está aqui, ó, prova feita, assegurada a ampla defesa, você vai pagar a cadeia. Não, estão deixando tudo aí em caminho de nulidade. É só a imprensa passar a prestar atenção em outra coisa, vão todos livres e pirilampados com atestado de inocência, sem selo. O Moro seria o rei se fosse um juiz severo, adstrito aos autos, à lei, aos códigos, e aí ele seria absolutamente imbatível. Mas não, preferiu trocar ideias com o Lula, aceitar ser visualizado em capas de revista como antagônico. Onde é que o juiz é antagônico? Ele já perdeu. Um réu contra o juiz. Isso já matou o juiz, porque o juiz não pode estar. O juiz ele observa a luta, sentado na cadeira fora. Então o antagônico não pode ser o juiz. Na hora que a própria revista, que a direita brasileira é basicamente imbecil, e faz isso, acabou-se. Mas o senhor acha que tinha como o Moro se afastar disso? Claro, bastava que ele fosse um juiz. Parasse de usar gravatinha borboleta, de circular por aí afora pelos holofotes, confraternizando com réus potenciais aos risos. Mas isso tudo é deslumbramento. Isso não é juiz. O senhor diz da foto com o Aécio Neves. Por exemplo. E organizar a carga, botar juiz para voltar para a caixinha dele, botar o Ministério Público para voltar para a caixinha dele e restaurar a autoridade do poder político. Espera um pouquinho. Voltar para a caixinha é uma metáfora que quer dizer cada um voltar para suas atribuições institucionais. Pronto, agora fico falando de um jeito que o povo não entende, porque tudo que se quer é isso, é que o povo fique fora da jogada, para as elites continuarem nos seus tenebrosas transações, como dizia o Chico. É isso que eu quero dizer. Qual tipo de excesso, então, ou seja, se o judiciário você quer alguns exemplos? Então, isso que eu queria. Se o judiciário saiu da sua caixinha, se o Ministério Público saiu da sua caixinha, eu entendo que o senhor está falando que eles cometeram excesso, saíram das suas esferas. Agora você não tem e invadiram outras. Vamos juntos raciocinar. A questão do Lula é um excesso? Esqueça o Lula. Então vamos pegar o Lula. Vamos pegar um caso do Lula, já que vocês estão pedindo, que só vou ficar a noite inteira falando sobre o Lula. Não faz mal. Dois domingos atrás, eu estava ligado na Globo News. De 9 da manhã... Naquele dia, era domingo, eu estava de folga, de 9 da manhã às 8 da noite. Eu assisti 5 decisões judiciais para um velho professor de direito, cada qual mais estapafúrdia sobre o mesmo tema. Num domingo, um juiz, membro de um tribunal regional, sem nenhuma inovação, dá um habeas corpus para um paciente condenado pelo tribunal dele, cuja institucionalidade já demanda a instância superior, que é o STJ, sem inovação nenhuma, afirma que a autoridade coatora é um juiz singular que estava de férias. Esse juiz singular faz uma ligação telefônica para o presidente do Tribunal Regional. E, enquanto isso, outro juiz, que já não era mais do Tribunal Regional responsável, mas relator, chama o processo para a sala dele, e o miserável do delegado de Polícia Federal, doidinho para saber o que vai fazer. Aí o outro manda outra decisão dizendo que é agora ou vai se ferrar. Você imagina, isso é um estado de baderna. Vocês é porque, francamente, desculpa eu... Eu queria fazer uma pergunta. Peraí. Vocês assistiram esse mesmo domingo ou eu estava delirando? Não, é a confusão que o cara disse. Isso ali, ele pediu para ser em relação ao Lula. Eu estou dando em relação ao Lula. Então veja, ninguém precisa ser jurista, veja o tamanho do abacaxi que o senhor Sérgio Moro, com a sua imprudência, sua ambição, seu descuido, suas arbitrariedades, sua alienação aos interesses estrangeiros. Veja o abacaxi que ele produziu. Foi considerado suspeito, ou seja, um cara que interferiu no resultado, porque quis interferir, extrapolando violentamente a sua tarefa de equidistância, de isenção, para julgar com equilíbrio o assunto. Tudo é anulado. Aí a tragédia, meu irmão, não é desse mundo. Por que a tragédia não é desse mundo? Porque entrou o boi e passa a boiada todinha. Lá se vem Palocci, lá se vem Luiz Eduardo, como é que chama esse presidente da Câmara? Eduardo Cunha, lá se vem Sérgio Cabral, lá se vem Gedel Vieira Lima. E o Sérgio Moro trocou os pés pelas mãos e não deu ao Lula um julgamento justo. Ao contrário, está todo o Brasil vendo agora, produziu nulidades que vão produzir a impunidade. Não só do Lula, mas de todos os outros envolvidos no assunto, porque passou o boi, vai passar a boiada, não tem a menor dúvida. Ao invés do VAR que o Fachin mandou, essa suspeição anula a partida. Ao invés de mandar examinar o lance, a partida fica nula, toda. Tudo que o Sérgio Moro presidiu, ou todos os atos que ele assinou, coleção de provas, aceitação da denúncia, abertura de prazo, tudo
vai ser dito nulo. Do Lula e de todo mundo. Viva a bandalheira! A minha opinião sobre a Lava Jato está também consolidada ao longo da internet. Hoje a gente pode recuperar tudo isso. Eu comecei um grande entusiasta da Lava Jato. E vou explicar por quê. Sabe os réus mais notórios da Lava Jato? Eduardo Cunha. Eu já tinha denunciado antes do Sérgio Moro e ele tinha me processado. Michel Temer, eu já tinha denunciado antes, ele tinha me processado. Eunício Oliveira, eu já tinha denunciado antes, ele tinha me processado. Percebe? Então, se tinha alguém feliz da vida de que finalmente o judiciário brasileiro estava prestando atenção nos verdadeiros corruptos que infestam o centro da política brasileira, esse era eu. Então eu elogiei. Só que eu sou professor de Direito. Pelas tantas, eu percebi que o Sérgio Moro tinha se encantado com a vaidade e com a mosca azul do poder e da política. E comecei a denunciar, nunca detratei a Lava Jato, como ela está dizendo, comecei a denunciar que o Sérgio Moro estava semeando nulidades e, portanto, garantindo a impunidade do Lula e da quadrilha.